a vida da cidade, que ela pode ser renovada, revitalizada, reconstruída talvez? A gente está tendo algumas ações pontuais, né? A gente está tendo as pessoas frequentando atualmente algumas praças no centro antigo. Isso, de alguma forma, traz o habitante para conhecer esses espaços, para usá-los. E ao início, né, a gente tem que entender isso como um processo, né? E tomara que daqui a alguns anos a gente tenha toda essa parte antiga da cidade habitada novamente, com usos que coloquem vida aqui dentro, né? Ainda existe, mas o coração está batendo fraquinho. A gente precisa que ele volte a pulsar com mais força. Toda cidade de origem portuguesa, os edifícios religiosos, eles têm um papel assim, de serem baluartes, né, dentro do espaço urbano. Fora eles, a gente tem assim alguns edifícios, algumas residências ao longo ainda da Rua Nova e da Rua Direita, né? Desculpa, mas eu não consigo chamá-las de General Osório e de Duque de Caxias. Eu acho que uma outra questão assim que a gente tem muito forte aqui na cidade é que a cidade mudou de nome tantas vezes e as ruas também mudaram de nome outras vezes. E com isso parece que a gente se acostumou assim, a sempre estar mudando de nome. E esse nome é muito forte, Rua Nova e Rua Direita, né? Que são General Osório e Duque de Caxias. A gente ainda encontra assim, exemplares de uma qualidade arquitetônica muito boa no que se refere a casas térreas e assobrados. Alguns eles são habitados ou eles têm uso comercial, outros estão em processo de arruinamento. E você desenvolver um trabalho que você promova a reinserção desses edifícios na dinâmica econômica da cidade. Você pode ter, por exemplo, bancos instalados em um edifício antigo sem que isso seja prejudicial. Você pode ter, por exemplo, lojas comerciais. Sem descaracterizar. Sem descaracterizar. A questão é essa. A questão é a gente associar o uso, né, do nosso tempo, das nossas necessidades, a um projeto que mantenha as características desse edifício. Pelo que você disse, o viver contemporâneo, ele não quer dizer que a gente deva esquecer do passado. De modo algum. A gente tem uma relação muito forte com a cidade antiga, né? Se hoje as pessoas estão usando a orla, mas um dia a orla marítima, um dia elas usaram esta orla fluvial que a gente está aqui observando dessa janela, né? Foi por aqui que entraram os portugueses quando chegaram para tomar posse da cidade. Então, assim, é uma questão de respeito mesmo que a gente precisa ter com esse espaço e que a gente precisa ensinar às crianças o quanto isso aqui é importante para que elas possam valorizar. Afinal, o que é a fachada de um edifício? Não é mais que a fronteira ou a frente do edifício, que faz divisa com o logradouro público. Este conceito antigo dizia respeito às construções do tempo do Brasil colônia, quando o costume era construir na divisa do terreno, junto à calçada, em toda a extensão da frente. Havia, sim, uma nítida diferença entre a fachada do prédio e suas laterais, os fundos e a parte de cima, pois estas ficavam escondidas do distinto público. A fachada era o cartão de visita das casas e dos estabelecimentos comerciais. Recebia os melhores adornos da época, exigindo parte do dispêndio com gastos de revestimento e decoração. O frontispício merecia os melhores ladrilhos, vindo inclusive da Europa. Os tempos mudaram. Hoje, o conceito de fachada evoluiu em razão do surgimento dos arranha-céus no início do século XX. A situação começou a mudar nas últimas décadas do século passado. Arquitetos e construtores passaram a valorizar o aspecto artístico dos seus empreendimentos, destacando todos os lados do edifício, inclusive a parte de cima ou cobertura. E, sem dúvida, edifícios com aparências bonitas, sobre todos os ângulos, são mais apreciados. Hoje, há uma necessidade dos edifícios serem planejados sob uma nova perspectiva arquitetônica.
Um edifício, afinal, é uma concessão da cidade a um grupo de pessoas. Quem recebe esta permissão de construir obstruindo a paisagem deve, em contrapartida, causar o menor impacto possível ao panorama, o que só é possível se o prédio for esteticamente simpático em todas as suas fachadas. O papel do arquiteto passa a ser fundamental nesse processo de preservação. O viver contemporâneo não pode estar isolado apenas com o que há de novo, mas eles têm que estar ligados ao passado. Estamos aqui, às margens do rio Sanhauá, onde tudo começou. Olhando para o passado, pensando o futuro. Até o próximo Contemporâneo.